Salve família! Como vocês estão, pessoal? Tudo tranquilo? Salve família! Como vocês estão, pessoal? Como que foi o dia de vocês? Tudo bem? Pessoal, esse vídeo era para mostrar um rolê que eu saí daqui de Uberaba e fui até Rifaina. É divisa de Minas com São Paulo e tem uma praia artificial com calçadão, algo bem interessante, bem bacana mesmo. Vale muito a pena conhecer. Só que aí no caminho eu quis passar por Delta. Passa dentro de Delta e atravessa uma ponte de ferro. E aí eu resolvi dar a volta, peguei um pouquinho de off-road para poder chegar até num ponto para levantar o drone para filmar um pouquinho mais, né? Como vocês podem ver no vídeo. Dá pra alcançar? Ter entrado de lá, caramba. Não, tava certo, era desse jeito mesmo. Bom, pessoal, para seguir lá para Rifaina, eu podia ter seguido pela 050, cruzado o Rio Grande, mais adiante pegar a primeira entrada para Igarapava. Só que eu resolvi passar por Delta por conta de um afeto que eu tenho pela cidade. Quando eu era criança, sempre que eu ia visitar os meus familiares pro lado de mãe, naquela época não tinha ainda a ponte que dava sequência a 050 para atravessar para São Paulo. A gente tinha que entrar em Delta e passar pela ponte de ferro. E aí toda vez que a gente passava por aqui de ônibus na 050, né, passando por Delta, passar por essa ponte, além de ser uma ponte assim muito bonita, acabava assim que era como se vencesse uma etapa da viagem, né, que saía de Uberlândia, que eu morava na época, e cruzava aqui Minas e ultrapassava ali para São Paulo. Então era um marco, então era bem bacana. É a primeira foto de divisa de estado.
depois que eu subi o drone, eu fiquei pensando assim, por que eu fiquei tanto tempo preso naquela situação? Aí pensei em algumas situações, mas deixei pra lá. Nossa, faz barulho de tudo agora. Meu Deus. E aí depois fui pra Refine, né, gravei o que eu gostaria realmente lá. E na hora de editar, eu fiquei pensando, falei assim, não, eu não posso gravar nesse vídeo apenas o rolê lá de Refine. Eu preciso prender nessa situação aqui para falar para vocês de um sentimento que é muito importante, que é o da saudade. O que seria saudade para vocês? Tem gente que fala que saudade é uma palavra muito bonita que só está escrito no português, tá? Outras línguas não têm o que é saudade, tá? Pode expressar através de outras palavras, mas não saudade. É um vazio que nós temos dentro de nós de algo que existia anteriormente e que depois passou a não existir. Por exemplo, a saudade de uma infância ou de uma situação de infância que você passou e não tem como mais você voltar a ela, a não ser pelos pensamentos. E aí, essa é a chave que explica o porquê que eu fiquei tão marcado com essa ponte. Como eu falei anteriormente, enquanto eu estava pilotando, quando eu passava por essa ponte, significava que eu estava vencendo uma etapa da viagem. Seria a primeira etapa, que quando eu saía de Uberlândia, da época que eu morava lá, atravessava a divisa de Minas, passando para São Paulo. Então, essa primeira etapa, que daria ali uns 130 quilômetros mais ou menos, já havia vencido, faltaria o restante. O outro marco seria passar por São Paulo na divisa com o Rio, acredito eu. Agora eu não lembro, que isso era coisa de criança, de 7 anos, mais ou menos. E aí o que tinha nessa viagem? Primeiro, que viajava eu, minha mãe e os meus irmãos. Então estava ali a família reunida para poder nos divertir nas férias com os parentes do lado da minha mãe. E aí, quando nós viajávamos, além do contato com os avós maternos que nós tínhamos contato com alguns tios que a gente gostava demais da conta, e o contato com os primos, que além de ser divertido, tá ali todo reunido, brincando, às vezes eles tinham alguns brinquedos diferentes que nós não tínhamos em casa, então assim, era algo muito prazeroso. E agora, com o passar do tempo, o que aconteceu? A minha irmã mora no Mato Grosso do Sul, meu irmão mora no Paraná, minha mãe também mora no Paraná, e acaba que já nesse primeiro contato, acaba que perdi um pouco desse contato da família reunida. Agora eu constituí uma outra família, que é a família principal, mas não tinha essa questão de estar reunido com aquela outra família da infância e esse passeio. Outro fato importante também é que os meus avós maternos e os paternos também já faleceram, tá? Não tenho eles mais junto comigo, só tenho a saudade deles. Os meus primos cresceram, alguns eu perdi o contato. Infelizmente, uma tia que eu gosto muito dela, nem vou falar que eu gostava, eu gosto muito dela, minha tia Lúcia, infelizmente ela faleceu esse ano. E acaba que essa ponte, eu acho que de alguma forma, mesmo que de maneira inconsciente, ela acabou rememorando tudo isso, mesmo eu não percebendo, tá? Então, aquele sentimento estava todo ali, eu não entendi o porquê que eu fixei naquela ponte, e depois, quando eu fui editar o vídeo, é que eu pude perceber, falou, nossa, não, realmente eu fiquei preso nessa situação da ponte e foi por conta de todos esses motivos que eu falei para vocês, tá bom? A saudade é algo muito bacana, ela traz sentimentos gostosos, de lembranças gostosas, vamos falar assim, tá? E de coisas que muitas das vezes não vai voltar mais. Infelizmente, minha tia e meus avós tá aqui dentro do peito, mas não vou ter o contato físico com eles mais. Então a saudade, por esse lado, é gostosa. Mas o que nós devemos ficar sempre alertas? Muitas das vezes a gente pode ficar preso numa determinada situação e não viver as situações da vida. Por exemplo, de repente, por alguma situação, a gente tem uma situação de enfrentamento
Só que nós evitamos essa situação de enfrentamento, e aí, para não enfrentar, nós buscamos situações do passado para ficar preso nela e trazer esse sentimento bom para não ter o enfrentamento que nós deveríamos ter. Isso que faz parte da nossa vida adulta, tá? Eu já vi situações de pessoas que ficam presas numa cidade que viveu. Naquele momento daquela cidade, tudo ali era tranquilo. Então ela fica presa naquela situação. Hoje mora numa outra cidade que tem um monte de situações aversivas, que faz parte da nossa vida, só que ela ainda fica presa naquele passado que para ela era bom, naquele passado que era bonito, tá? Então assim, toma cuidado com a saudade para você não ficar preso numa situação. Deixa só aquele gostinho que foi bem vivido, que foi gostoso, tá certo? Então bom, pessoal, foi muito gostoso estar dividindo parte da minha vida com vocês. Realmente foi muito bom estar relembrando disso. Talvez se eu não tivesse ido gravar o vídeo lá em Rifaina, talvez eu não ia ter despertado todos esses sentimentos. Então foi muito legal estar dividindo com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido bem da importância da saudade, tá? Se você gostou e acha que de repente tem alguém que está preso em alguma situação do passado, compartilhe o vídeo com ela. É bom que você ajude o canal, tá certo? Dá aquele curtir também. E se você ainda não é inscrito, inscreve no canal para dar aquela força, tá certo? Bom, pessoal, vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado muito mesmo do vídeo. Por hora fica o meu abraço e até a próxima!